Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu quero chamar você à reflexão, quero chamar você para a meditação. Nós vamos examinar um pouco a palavra de Deus. E hoje eu quero ponderar um pouco nas palavras do meu nobre reverendo Zacarias, que me fez aqui uma réplica muito valiosa, muito importante, muito boa, bem sólida, né, na sua estrutura argumentativa. Biblicamente já não foi tão forte assim, mas foi algo muito legal, bem escrito, bem redigido. E nós vamos passar nos próximos instantes a fazer alguns comentários acerca das suas objeções. É importante. Algumas coisas que nós vamos começar dizendo nós gravamos alguns vídeos espontâneos. Se você vir aqui no meu Facebook e você olhar, nós temos vídeo falando sobre os mais diversos assuntos. Os mais diversos assuntos nós tocamos aqui, trabalhamos. Idolatria, feitiçaria, judaísmo, sabatismo, entre várias outras coisas nós temos trabalhado aqui. E nesse particular, nós gravamos um vídeo e demos um título para esse vídeo. É possível ser salvo sem observar a guarda de um dia semanal? Essa foi a pergunta que eu direcionei para alguns irmãos lá da igreja, leigos. Nenhum deles são formados em teologia, são homens que são leitores da palavra de Deus, gostam de meditar nas escrituras, como a palavra de Deus diz, para meditar de dia e de noite, e assim eles gostam de fazer. E entre muitos comentários, muitas objeções, apareceu um comentário que merece a nossa atenção. É o comentário do reverendo Zacarias Maurício. Ele colocou o seguinte: o sábado foi instituído na criação e não havia Israel. Logo, esse dia não está atrelado a uma nação. Olha, essa primeira declaração que é feita, nós vamos observar ela pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é quem tem que dirigir. Então, o que ele disse é que as leis, ou no caso o sábado, não está atrelado a nenhuma nação. Então, vamos começar pela repetição do decálogo. Nós vamos começar examinando ali. Mas antes de ir avante, eu quero trazer uma observação aqui. A observação que eu quero trazer é o que a palavra de Deus diz na segunda epístola escrita por João, no versículo 9. Todo aquele que prevarica é ir além do que está escrito na Bíblia, ou seja, que diz coisas que não está escrito na palavra de Deus, que cria coisas que não está escrito na palavra de Deus, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então veja, se alguém vai além das Escrituras para estabelecer uma doutrina que não foi uma doutrina ensinada por Cristo, esse não tem a Deus. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que se perguntar, o sábado foi uma doutrina ensinada por Jesus? A resposta é óbvia e muito simples. Não. E o texto prossegue dizendo: quem persevera na doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo é a nova aliança, a nova aliança é o ensino de Cristo, os mandamentos que foi dado por intermédio dos apóstolos à sua santa igreja. E aí o Senhor Jesus Cristo diz que se alguém permanecer na sua palavra, será verdadeiramente seu discípulo. E a doutrina de Cristo são os ensinos que o próprio Cristo ensinou, ou que ele, mais tarde, usando o seu Espírito Santo, usou os apóstolos para nos trazer. Certo? Então são essas aí algumas das coisas que eu gostaria que a gente já começasse observando nesse momento. Pois bem, dito isto, vamos para o texto do livro dos Salmos primeiro. Livro dos Salmos, o capítulo 147. Deixa eu pegar aqui, Salmo 147, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não o conhecem. Louvai ao Senhor. Vamos
atentar aqui para uma coisa interessante. A palavra do reverendo Zacarias diz: o sábado foi instituído na criação e não havia Israel. Logo, esse dia não está atrelado a nenhuma nação. Veja que Deus mostrou a sua palavra a Jacó, as suas leis e estatutos a Israel, e Deus não fez isso a nenhuma outra nação da terra. O texto é muito claro no Salmo 147, versículos 19 e 20. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para algo mais profundo ainda, em se tratando do decálogo, que é o que é citado. Inclusive, a primeira referência que foi recitada aqui pelo reverendo Maurício foi Êxodo 20:10, ou seja, os 10 mandamentos, especialmente a parte final que trata sobre o decálogo. Começa no versículo 8, né? E vai até o 11, salvo engano. Mas eu quero então agora mostrar uma coisa muito interessante em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 2 e 3. É importante que a gente leia isso aqui com muita clareza. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Aí, o que foi que o Senhor falou? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não se curvará diante dela, não tomarás o nome do Senhor em vão. O versículo 12, guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor. Vou te mostrar isso aqui com calma, veja. Vou mostrar na Bíblia aqui que é para você entender, ó. Aqui em cima você vai encontrar dizendo, ó, a repetição dos 10 mandamentos. Aí nós temos aqui os versos 2 e 3. Os versos 2 e 3 dizendo claramente: o Senhor nosso Deus fez conosco a aliança em Horebe, não fez com os nossos pais. Olha só aqui, ó, dizendo, ó, não fez com os nossos pais. O texto é claro sobre isso. Ainda diz mais: o Senhor nosso Deus fez conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor nos falou conosco no monte do meio do fogo. Lembra aquela cena do Sinai, o fogo descendo, relâmpago, voz, trovão, até um animal tocando o monte deveria ser apedrejado? Aí ele diz: naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar as palavras do Senhor. Porque temestes o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começa a dizer os mandamentos. Aí, ó, vem aqui, ó. Aqui começa o primeiro mandamento, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E no versículo 12 de Deuteronômio, o texto vai dizer, ó: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo, aí o Senhor vai falar. Por que o texto diz como te ordenou o Senhor? Porque é a repetição do Êxodo 20. Olha o quanto isso aqui é importante. Essa é a primeira situação que eu quero trazer para você. Então, o comentário do reverendo Zacarias na segunda parte diz o seguinte: em nenhuma parte da Bíblia está escrito que o sábado era de Israel. Então veja, nós já mostramos que no Salmo 147, versículos 19 e 20, mostra sim que as leis e os estatutos e a palavra que o Senhor ordenou era para o povo de Israel. Depois nós mostramos Deuteronômio capítulo 5, versículos 2 e 3, que deixa muito claro que o Senhor não fez aquela aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez aquela nação, foram com os que estavam vivos ali. Mas aí você diz assim: ah, pastor, então tem uma contradição, porque no Salmo 147 diz que ele mostrou a Jacó. Jacó é o nome que foi dado para Israel como um todo, para uma nação como um todo. Foi o nome que foi dado. Porque Israel é o mesmo que Jacó, porque Jacó foi o nome antes da luta no Val de Jaboques com o anjo. Então,
Isso é importante. Aí ele botou aqui, ó, em nenhuma parte das escrituras está escrito que o sábado era de Israel, mas ele sempre afirma que o sábado é de Deus e que foi dado ao homem, não ao povo judeu. Aí ele cita o texto aqui, ó. Vem aqui o texto de Êxodo, tá vendo? Êxodo 20, 10. E ali vai tratar dos 10 mandamentos. E eu já mostrei na repetição dos 10 mandamentos que foi claro que o Senhor não fez aquela aliança com os pais, com os patriarcas da nação de Israel. Ele fez só com os que estavam vivos ali, com aquela nação. O texto é muito claro. Aí vai ser citado o texto de Isaías 58, 13. Texto do dia de Isaías. Isaías foi um profeta para o povo de Israel, para o povo judeu. Ele foi um dos seus profetas, então não tem como dizer. Outra coisa é usar Mateus capítulo 12, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 12, 8, para ver o que a palavra de Deus vai dizer. Vamos olhar aqui o texto que o reverendo citou para nós aqui. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos entender o que está acontecendo no capítulo 12? Primeiro diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado e não guardador do sábado. Tem uma diferença. O Filho do Homem está acima do sábado e não abaixo do sábado. O Filho do Homem é um Senhor que tem poder sobre um súdito, sobre alguém que está debaixo do seu poder. Ele, quando diz que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, veja a expressão, eu quero que vocês saibam que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Quem dá as ordens nesse dia sou eu. Eu é quem digo o que faz e o que não deve fazer, o que pode e o que não pode nesse dia. Ele é o que está dizendo isso, porque ele é Senhor sobre o sábado, ele é Senhor sobre o templo, como ele afirmou, ele é Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que fazem vontade dele, que se submeteu recebendo como Senhor e Salvador. É o que o texto está dizendo aqui. Então, ele é Senhor do sábado no sentido de que quem manda nesse dia é Jesus. Quem manda na minha vida é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até dos dias ele é Senhor. Essa é uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção para o que esse texto fala. Depois, olha como é interessante, os discípulos estavam colhendo espiga no dia de sábado. No verso 1, aí Jesus passava pela seara em um sábado com os seus discípulos e eles estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram que os discípulos faziam o que não era lícito no dia de sábado. Então, o Senhor Jesus disse assim, você não tem lido o que fez Davi quando ele teve fome, como comeu dos pães, ou como teve fome, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Olha só, os pães da proposição eram pães cerimoniais usados para as cerimônias que aconteciam ali dentro do templo. Depois ele diz, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Opa, violam? Por que usar a ideia de violar o sábado se os discípulos não estivessem violando o sábado? Então, duas coisas importantes. Primeiro, Jesus pega o ritual dos sacrifícios diários do templo e mostra que os sacrifícios diários eram feitos mesmo no dia de sábado, e isso violava o sábado, porque o sacrifício era mais importante do que o sábado. E aí, o reverendo Zacarias concorda que os sacrifícios foram abolidos e substituídos pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas ele já tem dificuldade de aceitar o aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, que o descanso não é mais para o corpo na nova aliança, o descanso é para a alma, como o texto sagrado nos descreve. A outra coisa importante é que Jesus usa dois mandamentos cerimoniais para comparar o sábado, porque o sábado era mais uma cerimônia, ou mais um mandamento que eles distribuem aí, né, e cria uma categoria fictícia, porque não existe essa distribuição de mandamento moral e cerimonial, mas eles criaram a categoria do cerimonial e o sábado se encaixa porque tem toda uma preparação para que seja feito todo aquele ritual que acontece no dia do Shabat. A outra coisa importante, o Senhor Jesus no verso 6 mostra o que ele quis dizer lá no verso 12. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus começa a dizer, eu sou maior do que o templo, e eu quero que vocês saibam que eu quero que vocês usem de misericórdia
E não fique invocando sacrifícios, porque a guarda do sábado era um sacrifício, como o texto vai botar aqui. Misericórdia quer e não sacrifício. E não condeneis os inocentes. Jesus estava inocentando os seus discípulos de fazer aquilo no dia de sábado. Aí talvez você diga assim, mas é porque aqui dali podia acontecer. Não podia. Olha, Jesus, ele estava querendo ensinar exatamente o que ele ensinou para nós. E um exemplo claro disso é que Jesus sabia que a sexta-feira era o dia em que as pessoas tinham que se prepararem para o Shabá. Era na sexta-feira. Mas é curioso que o próprio Cristo não se preparou na sexta-feira. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus foi andar com os discípulos. O Senhor Jesus permitiu seus discípulos colher espiga logo naquele dia. É porque ele sabia que tinha fariseus ali, guardadores da lei, que precisavam aprender uma lição mais importante. Que eles não estavam ali para santificar ou reverenciar um dia da semana, mas que eles tinham que reverenciar a Cristo como Senhor. Era isso que tinha que acontecer. O verso 6, Jesus disse, aqui está quem é maior do que o sábado, ou maior que o templo, Jesus disse. Jesus disse, tudo que acontece no templo é menor do que eu. Eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o ritual do templo, eu sou maior do que os pães da proposição. E naturalmente, ele vai se declarar agora que ele é maior do que o sábado, quando ele diz aqui, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele quer dizer, eu quero dizer para vocês que eu tenho poder sobre o sábado. E eu é quem digo o que pode e o que não pode ser feito, e não vocês, escribas e fariseus hipócritas. Então o reverendo Zacarias está tirando a palavra do contexto. E essa palavra, reverendo, ao invés de lhe ajudar a provar a instituição do Shabá, na verdade essa palavra mostra o oposto disso. Mostra a clara violação do Shabá pelos discípulos e a justificação disso por Jesus. Isso é algo importante para a gente meditar. Um outro texto que o reverendo citou, deixa eu procurar ele aqui, foi o texto de Marcos 2, 27. Vamos ver o que está escrito em Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. Está aqui. E disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Muito legal essa leitura de novo. Mais uma vez, colocando a mesma situação que nós já explicamos aqui, os pães da proposição, os sacrifícios do templo que permitia. E aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Desta forma, o sábado é que tem que servir ao homem, não o homem que tem que se escravizar ao sábado. E outro detalhe, o verso 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, e porque ele é Senhor, ele pode dar o ensino que acabou dando ali sobre esse dia. Não é interessante isso? Então, o reverendo precisa procurar textos melhores, porque esses textos não justificam. Depois eu coloquei aqui para ele, por que você não mostra o texto bíblico que mostra a instituição da guarda do sábado na criação? Porque não existe, não é? Não vai existir, pode existir especulação. Aí eu escrevi, porque os versos que você está usando aí é tudo do tempo em que os judeus já existiam como nação e receberam não só o sábado, mas os 613 mandamentos que compõem a santa lei de Deus aos nossos irmãos judeus antes do primeiro século, né? Aí ele colocou a resposta. Alô, estimado pastor Francisco Souza, Deus abençoe grandemente a sua família. É o que eu tenho desejado para o senhor. Inclusive, qualquer dia desse nós vamos tomar um cafezinho junto. Se quiser sentar no café para a gente conversar sobre o assunto, será uma maravilha, mas se não, a gente pode simplesmente tomar o café junto e vai ser muito bom. Aliás, você é meu conterrâneo, segundo tive conhecimento da terra de Presidente Dutra. Forte abraço para o senhor e acredito que será um momento maravilhoso para nós. Depois, uma satisfação conversar com Vossa Excelência. O reverendo, eu
até essas palavras de Vossa Excelência, que eu achei que me botou assim muito acima do que eu sou. Na verdade, eu sou um simples seguidor do Senhor Jesus Cristo, né? E, enfim, louvo a Deus, obrigado pela a forma honrosa, chega até a ser mais do que o que eu mereço. E depois ele diz: nobre amigo, meu comentário teve por base o início do descanso no sábado, que se deu na criação, onde não havia judeu, mas Adão. Pronto. Lembra do texto que nós citamos do começo? Que alguém que ultrapassa as Escrituras não tem a Deus, porque quem ultrapassa as Escrituras não permanece na doutrina de Cristo, e que na doutrina de Cristo, que são as palavras de Cristo, a palavra doutrina significa ensino, ou nos ensinos de Cristo, não tem essa doutrina do sábado, da observância do sábado, muito pelo contrário, nós temos o próprio Jesus quebrando o sábado, os discípulos quebrando o sábado, como nós já estudamos aqui, já constatamos nos textos que o Senhor mesmo recitou. Não dá para se provar essas afirmações aqui. Aí o detalhe é que Adão, não tem nenhum texto na Bíblia que mostra Adão descansando. Tem a profecia, a falsa profecia da senhora White, que diz que o Adão descansou, que, salvo engano, Abraão descansou nesse dia e por aí vai. Mas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não tem, só nos apócrifos da senhora Ellen White, que é uma coisa muito característica, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica tem diversos livros apócrifos, como vocês, todos nós sabemos, na Antiga Aliança, e no Adventismo, os apócrifos da senhora Ellen White também é considerado livros sagrados, porque são todos livros que não foram inspirados por Deus, mas que ela alegou para si a inspiração divina. E tem uma coisa interessante, que na Bíblia Sagrada nenhuma mulher foi usada para escrever livros que serviam de doutrinação e instrução. As que tentaram fazer isso foram repreendidas pelo Senhor nas Escrituras, mas dentro do sistema do sabatismo, a senhora Ellen White, inclusive, o suposto ministério profético que ela recebeu é que dá legalidade para toda a instituição se tornar a igreja verdadeira no singular. Algo muito perigoso, porque a Bíblia Sagrada diz que não é para a gente acrescentar as palavras da profecia, nada mais e nem tirar do que temos lá. E quando a mulher se levanta com um dom profético e traz tantas profecias que a palavra de Deus não valida essas profecias ou não autoriza ninguém colocar para as revelações, especialmente um do livro da senhora White é conhecido como eventos finais. E os eventos finais nós já temos no Apocalipse, e o Senhor disse que não era para acrescentar mais do que aquilo e nem tirar o que estava ali. E a senhora White acrescentou e fez tanta coisa, inclusive, botou essa ideia de que o Adão descansou, e é por isso que há essa preocupação toda em justificar. Não é porque está escrito na palavra de Deus, porque na palavra de Deus não está escrito que Adão guardou esse dia. Tem essa especulação porque vão tentar justificar o que ela falou. E esse texto que ela disse não é citado pelos adeptos, o que já não é uma coisa muito... procurando aqui uma palavra suave para a gente dizer, não é uma coisa muito elegante. E é até um pecado sob pena do Senhor aumentar a condenação dos que fazem isso, lá de acordo com o Apocalipse. E ele vai colocar aqui: outra observação, nobre amigo, é que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no Sinai, em Êxodo 31, 18. No entanto, o povo já guardava o sábado antes do Sinai. Olha só um detalhe: não há nenhum registro de que o povo já guardava o sábado antes do Sinai, porque se de fato o povo já tivesse vindo guardando antes do Sinai o sábado, quando aquele homem foi apanhado pegando lenha no dia das cordonizes, desceram, e que o Senhor disse para eles que era para eles pegarem só até a sexta e no sábado ele não pegar as cordonizes, ele pegava até a sexta e guardava para o sábado. Quando o homem apanhou, pegaram ele, trouxeram para Moisés e perguntaram o que é que fariam. E ele disse: eu vou consultar o Senhor. Por que Moisés foi consultar o Senhor se Moisés já conhecia o mandamento do sábado, que declara digno de pena de morte todos aqueles que transgridem esse dia? E que o próprio Moisés teria recebido já esse mandamento do Senhor e só homologado lá no Monte Sinai. Então veja que essa especulação que o Senhor faz,
ela não tem fundamentação nas Escrituras. Ela é uma tentativa alucinada, volto a dizer, de justificar os grandes erros que a senhora White cometeu, especialmente esse de dizer que Adão guardou, quando não tem nenhuma comprovação bíblica das Escrituras de que Adão tenha feito isso. Isso aí é igual alguém dizer que o Adão já praticava a circuncisão, porque antes do Sinai já havia esse costume da prática da circuncisão. Aí dizer que ele praticou também. Isso é um absurdo. Vamos lá. O povo, certo. De onde eles teriam tirado tal ensinamento, se ainda não havia recebido a lei? Pois é, primeiro que o Senhor não mostrou nenhum texto. Depois que o Senhor fez uma especulação, e a partir da especulação que o Senhor criou, é que você está agindo como se fosse uma referência bíblica. Esses são os problemas de quando a gente cria uma especulação e acredita na especulação. É como no movimento pentecostal. O pessoal inventaram umas línguas que não têm a menor fundamentação bíblica para fazer aquela repetição que não tem efeito nenhum na santificação dos praticantes, e por conta disso aí eles jogam na conta da língua dos anjos. Que língua dos anjos pobre é essa que só é a repetição de frases como cacuete? É como aquela programação do The Books on the Table, The Books on the Table, The Books on the Table. Todo lugar onde você vai o pessoal está dizendo The Books on the Table e acha que está falando em outra língua, que é a coisa mais desorganizada que tem. E é essa daí, que é uma blasfêmia também contra Deus. Então, de onde eles haviam tirado essa ideia? Veja, o Senhor, como diz as Escrituras, vai dar no Sinai ali o Shabá para o povo de Israel, para eles lembrarem que eles haviam sido escravos na terra do Egito e o Senhor os livrou. Inclusive, é exatamente por aí que começa a redação do Shabá, na repetição lá de Deuteronômio capítulo 5. É evidente que eles já tinham conhecimento da observância do sábado. Não é evidente, porque não há evidência. O que é evidente é o que há evidência, o que há comprovação. Então não pode ser evidente. É evidente nos escritos da senhora White, é evidente nas suas falas, mas não é evidente por base em sólidas comprovações bíblicas e escriturísticas. Então, a evidência está nos apócrifos da senhora White, o que não nos serve de base para justificação dessas afirmações aqui. E só temos um registro para tal conhecimento, o relato da criação. Bom, no relato da criação, o que nós temos é Deus terminando tudo no dia sétimo, Deus trabalhando no dia sétimo e no dia sétimo descansando ou cessando a obra que estava fazendo. É tudo que nós temos. Lá não tem a instituição de um dia de guarda. Vale a pena a gente notar isso. Até porque, se a gente for olhar o relato da criação e a gente puxar para esse lado aí, você vai observar que ele faz sentido com as palavras de Jesus. Porque Jesus dizia, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Inclusive, o Vilmar estava com esse comentário que eu achei muito interessante, o comentário dele. E nesse comentário ele dizia, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que Jesus disse aquilo? Porque Jesus sabia que no sétimo dia Deus completou a criação que ele havia começado no primeiro dia. Então Deus trabalhou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e no sétimo dia ele completa a criação e no sétimo dia ele cessa a criação. Então, se lá no sábado, no princípio do relato da criação, como o senhor está dizendo, é onde nós temos a base para a observância desse dia, o que eu posso dizer para o senhor é que lá no relato da criação nós temos Deus trabalhando no dia sétimo. E ademais disso, dizer que Deus descansou no dia sétimo e não que ele cessou, é contradizer a palavra dos profetas que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. Ou o Senhor defende um Deus que se cansa, um Deus que se fatiga de trabalhar. Eu e você sabemos que o texto que está ali significa exatamente isso, cessou, concluiu, acabou. E nós temos sim o sábado como memorial da criação, por isso que é o único dia que recebe nome. Por quê? Porque foi o dia em que se completou. Olha uma coisa curiosa, eu hoje tenho 35 anos.
Mas se a gente fosse contar tecnicamente, eu tenho 35 anos e 9 meses. Porque a vida para nós, ela começa na concepção, não é no parto. Mas a gente conta a vida a partir do parto. Na vida a gente conta no pós-parto, porque o parto é o memorial do nosso dia. E aí a gente celebra o nosso aniversário dizendo, eu nasci no dia tal. Pode olhar que aquele dia foi o dia do parto, mas você já era vivo antes daquele período. Mas aquele dia ali fica como um memorial do seu nascimento. Assim foi o que aconteceu com o Shabá. A criação começa no primeiro dia. Deus começa no primeiro. Faz sentido, né? Ele começa no começo da semana, trabalhando, e termina no fim. Então, o fim recebeu o nome porque é o memorial, é a conclusão. Entende? É assim que acontece. A inauguração de um templo só dá, não quando bota o primeiro tijolo, a inauguração dele se dá quando termina tudo e vai fazer a festa inaugural. Assim foi o que aconteceu na criação. Um abraço ao nobre colega e que as bênçãos de Deus sejam com vossa excelência e sua família. Pois bem, reverendo, obrigado mais uma vez. Torno a dizer que eu não sou digno dessa alta elevação, né, de vossa excelência e por aí vai. Mas eu amei a forma augusta, respeitosa que o senhor tem e muito sábia de se pronunciar, viu? Eu acredito que eu tenho muito que aprender com você nesse aspecto do tratamento polido, do tratamento mais carinhoso, vamos assim dizer. Depois eu coloquei assim, eita que seria uma maravilha se amassem o Altíssimo nosso Deus como idolatram esse dia. Mais uma vez o reverendo Zacarias diz, estimado pastor Francisco Souza, um forte abraço. Creio que não se trata de idolatria a esse dia. É idolatria a esse dia, reverendo, porque é o seguinte, a palavra idolatrium, que é a palavra do grego, ela junta duas coisas. Idol, que seria o objeto sacralizado, venerado, e latrian, que é a prática do culto. Então, o que acontece é esse culto exagerado ao sábado, essa reverência, essa devoção ao sábado, que as Escrituras, na Nova Aliança especialmente, não nos recomenda fazer. Muito pelo contrário. Aí você coloca, mas respeitar a autoridade de quem mandou a sua observância. O Senhor seja conosco e com a sua família ou a vossa família. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a quem servimos, nós gentios, que fomos estranhos segundo a Nova Aliança lá, diz em Colossenses e também em Efésios que nós éramos estranhos às alianças da promessa, nós éramos estrangeiros, mas por Cristo nós fomos aproximados ou religados com o Pai. E porque Ele nos ligou com o Pai, é que agora nós estamos andando com Deus nessa geração. E isso nos serve, reverendo, para a gente entender que a nossa obediência tem que ser a Cristo nosso Senhor e não ao dia. Eu quero ler um texto bem aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, eu estou procurando aqui inclusive, onde o Senhor, Ele nos manda fazer algo muito importante no que diz respeito à prática desse dia, da guarda, né, do sábado, ou melhor dizendo, da antiga aliança. Lá no livro de Hebreus, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. São muitas, abundantes referências que nós temos sobre esse assunto. Mas o ponto é que a palavra de Deus diz que para a gente fazer a vontade de Deus, nós precisamos tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10:9. Olha o que diz, reverendo, e é isso que nós temos que ensinar para as nossas ovelhas. Hebreus 10:9 diz assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, tira a primeira aliança,
que é a antiga aliança, para estabelecer a segunda aliança. Porque as duas coisas não vão herdar, não podem andar junto. Se você ler o texto de Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 19, diz que aqueles que viviam segundo a lei perseguiam os que nasceram segundo o Espírito. No caso de Ismael e Isaac, é o que a pretensão do texto fala ali. E a Bíblia diz que assim como o Isaac era perseguido por Ismael, assim, da mesma forma, os guardadores da lei perseguem aqueles que andam segundo os princípios da nova aliança que o Senhor estabeleceu para que nós andássemos nela. Demais disso, olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 10, 9 diz: tira a primeira aliança para estabelecer a segunda. E aqui em 2 Coríntios 3, 3 diz, olha o que diz aqui, ó. É por Cristo, o versículo 4, 3, 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. Então veja, Deus nos habilitou e nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é a letra? Aí o texto vai dizer aqui no verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o senhor sabe qual foi a única parte que foi da antiga aliança que foi gravada com letras em pedras? Pois bem, o texto aqui diz, 2 Coríntios 3, 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Você lembra de letras gravadas em pedras por intermédio de Moisés? Pois bem, ali a palavra de Deus diz aqui, ó, que esse era o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era como transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E o ministério do Espírito aqui é o Novo Testamento, é a nova aliança. É por isso, reverendo, que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava com os nossos irmãos, os discípulos do primeiro século, ele diz, este é o sangue da nova aliança, no meu sangue. O primeiro testamento foi sancionado com sangue de touros e bezerros, aspergidos sobre o povo e o livro. A nova aliança foi firmada sobre o sangue do Imaculado Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Espero, reverendo, de alguma forma ter ajudado ao seu crescimento espiritual, a somar o seu conhecimento, que é vasto, dá para se perceber pelo que você escreveu, que tens um vasto conhecimento, e acredito que a gente sentando e conversando com mais frequência, nós vamos conseguir nos ajudar um ao outro e a gente vai conseguir liderar esse povo aqui em Esperantinópolis para andar com Cristo nessa geração. A minha oração é para que Deus te cubra de graça e misericórdia e abençoe a sua vida. Quero agradecer o Senhor por ter colocado as suas observações aqui, o que nos ajudou muito a fazer com que toda essa análise que agora fizemos aqui fosse repassada para toda a Esperantinópolis, para o Brasil e o mundo, onde quer que se faça ouvir a nossa voz. Um forte abraço e aguardo com muita boa expectativa o dia em que vamos poder tomar um cafezinho junto, com direito a foto, se o Senhor me permitir. Deus abençoe e guarde você e sua linda família, para a glória do Senhor. Até mais vê-lo.